Boa noite, então, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre família e desenvolvimento. Tá? Eu vou trazer uma perspectiva evolutiva, como vocês sabem, que eu sempre trago a ideia da biologia, não é? Falar um pouco sobre o desenvolvimento dos nossos cérebros, como ele ocorre dentro dos nossos contextos familiares, e também trazer o contexto um pouco religioso, já que a gente está aqui nesse lugar, não é? Que é uma casa religiosa, de orientação cristã também. Então, me parece conveniente também trazer o contexto até histórico dos papéis que a família desempenhou as famílias desempenharam, né, ao longo da história, tá? E eu vou começar também falando um pouco sobre a questão da pandemia. As famílias esse ano, elas viveram coisas diferentes do que era o habitual, digamos assim, o que seria um normal, não é? E eu, como professor, eu fico até um pouco feliz com isso, porque muitos pais e mães tiveram que se colocar no lugar dos professores, não é? Teve que se colocar no lugar do professor e da professora, teve que assumir papéis que o professor e professora assumiriam em outros contextos, porque os pais, eles precisam muitas vezes ganhar a vida deles, não é? Sustento da família, e as crianças, às vezes, elas passam a maior parte das vidas delas dentro das escolas. São 200 dias letivos, né, de um ano de 365, 366 dias, e a gente tem 200 dias letivos, e muitas crianças estão na escola desde o berçário, desde 6 meses, 8 meses de idade, e elas passam aí boa parte das vidas delas dentro da escola. E muitas das vezes no contraturno, inclusive, ou seja, além de serem 200 dias letivos, nós temos crianças que ficam aí por 13, 14, 15 anos nas escolas, né, às vezes mais, 17, 18 anos, se entra ainda bebezinho num berçário, 200 dias letivos, às vezes mais também, quando é um berçário, quando é uma creche, os pais trabalham, por, no mínimo, às vezes 12 horas, não é? O mínimo que a criança fica é 4 ali, 5 horas na escola. E esse ano essas coisas sofreram uma alteração dramática por conta da pandemia. E muitos pais, eu vi desespero de muitos pais em ter que ficar com as crianças em casa e ter que assumir os papéis que a escola assume, até para que os pais possam ganhar o sustento das suas vidas. Então, de alguma maneira, eu fico... as mudanças, não é? Os problemas e as mudanças que ocorrem nas nossas vidas, elas surgem para nos ensinar muitas coisas. Eu acredito que as famílias, nesse ano, pelo menos aquelas famílias que conseguem ter um nível de autoconsciência mínimo, conseguiram perceber a importância que tem a escola, o papel do aprendizado, o papel da função do educador e da educadora dentro das nossas vidas, dentro da vida do desenvolvimento dos nossos filhos. E com isso surgiram muitos problemas também, não é? Os pais não são adaptados. Eu tinha um papo muito louco, tem ainda rolando, de educação domiciliar, sabe? Quantos pais, quantas mães têm condições intelectuais, até, vamos conversar bem sério, né? De educar os seus filhos em casa, educação domiciliar, oferecer a instrução, não é, necessária, os conteúdos, porque os conteúdos, eles não são uma bobagem, os conteúdos, eles pavimentam a formação de várias áreas do cérebro, eles são os tijolinhos que pavimentam a construção do pensamento humano. Então, os conteúdos, eles não estão ali jogados por uma mera conveniência, convenção, não é? Eles estão ali para ensinar a pensar de determinada maneira. E os pais, muitos, não têm, mesmo se você for formado em uma área específica, não vai conseguir ministrar todos os conteúdos, não é mesmo? Eu tenho uma escola de contraturno, eu não consigo ministrar todos os conteúdos, eu preciso dividir tarefas, eu preciso trazer pessoas que saibam conteúdos que eu não sei, não é mesmo? Então, isso que eu sou professor de algumas coisas, de algumas disciplinas, mas não consigo ministrar todas. Então, para falar de família, para o contexto que nós estamos, eu gostaria, em primeiro lugar, de alertar essa comunhão que deveria ser
as famílias e a escola. Tá? Então, esse é o meu primeiro alerta. E eu até ampliaria, porque eu vou começar com uma frase, né, que é honrar pai e mãe. É um dos mandamentos bíblicos. Na verdade, são 613 leis, né, da Torá, do mundo judaico, que foram sintetizadas em 10 leis para o mundo cristão. Tá bom? E dessas 613 leis, das 10, uma delas que foi sintetizada é honrar pai e mãe. E eu quero, então, depois, eu vou finalizar trazendo o contexto do que significa exatamente honrar pai e mãe. Qual o papel que esses personagens desempenham nas nossas vidas, nos nossos desenvolvimentos? Qual o papel que eles desempenham quando a ausência de um desses personagens, né? Quando, geralmente o pai é que é ausente, ou em decorrência de nunca ter sido presente, ou às vezes após o divórcio, separação do casal, o pai se ausenta, ou o pai é ausentado também, muitas vezes. Então, é importante a gente discutir esses papéis para ver a falta que, de repente, a mãe ou o pai pode fazer e o que isso acarreta. Tá? Essa vai ser a conclusão. Mas, então, esse mandamento, honrar pai e mãe, é o suporte. E ele surge já no mundo bastante civilizado, porque na pré-história das nossas famílias não existia o papel de papai, mamãe e filhinhos, não é? Geralmente existiam os machos, as fêmeas, os machos alfa, as fêmeas alfa, né, os mais altos na hierarquia social, assim é o mundo de muitos primatas, parentes nossos próximos, como orangotangos, chimpanzés, gorilas. Então é uma hierarquia social, né, com classes, com grupos de indivíduos, dominantes, intermediários, subordinados, e existiam as mães, porque nós somos mamíferos, então os filhotes ficavam em contato com as mães até atingir um certo nível de desenvolvimento e independência, principalmente da lactação. Depois esses filhotes, eles não estavam mais ali com aquela mãe, eles participavam, eles faziam parte do bando, do grupo, não é? Então, terminada a fase de lactação, principalmente, esses filhotes, eles não eram mais daquela mãe específica. Eles tinham algum vínculo, claro, porque os primatas têm cérebros bastante desenvolvidos, então esses vínculos eles vão perdurar por toda a vida, mas eles faziam parte do grupo. Tá? Essa ideia de que o meu filhinho é o meu filhote é uma ideia muito recente em termos evolutivos das nossas vidas. Tá bom? E os pais, como não amamentavam nesses grupos, eles eram só os machos, né, que faziam parte desse bando. Alguns machos, geralmente dominantes, eles podem, alguns machos mais subordinados, eles até às vezes dão atenção para os filhotes, para poder, pensando numa futura prole com aquela fêmea, então eles dão atenção para aqueles filhotes também. Mas geralmente os machos nesses bandos, eles se envolvem menos com o cuidado com as crias, tá bom? E mais ou menos era assim na pré-história das nossas famílias, que eram os bandos. E é muito interessante também, porque a gente pensa na adolescência, hoje a gente quer os filhos embaixo dos braços, não é? Embaixo das nossas asas para o resto da vida. E nem sempre foi assim também, tá bom? Existe na natureza uma coisa chamada dispersão, não é? O fruto tem que cair longe do pé, porque senão a sombra daquela árvore frondosa e as raízes não vão deixar aquele fruto, aquela semente germinar e dar origem a uma nova árvore. Então, existe um mecanismo na natureza chamado dispersão, que é um mecanismo universal. Bom, precisa dispersar os genes, precisa dispersar os filhotes, precisam sair dos seus bandos de origem para criar as suas famílias, os seus agrupamentos. E isso também é importante porque a nossa família humana, os seres humanos, eles estão em todas as latitudes, todas as longitudes, todas as altitudes. Você encontra seres humanos em praticamente todo o globo. E isso só foi possível porque em algum momento, principalmente indivíduos juvenis, os jovens, os adolescentes dos bandos, eles dispersaram, eles foram buscar recursos, parceiros para reproduzir e formar novos bandos, longe dos seus contextos originais, longe dos seus agrupamentos originais. Tá? Tem um fator muito importante para isso, que é evitar o endocruzamento, o cruzamento consanguíneo, né?
Hoje, a partir das famílias, principalmente judaico-cristãs, nós temos o tabu do incesto. Tá? No mundo, nas civilizações mais recentes, de 5.000 anos para cá, nós temos o estabelecimento de algumas regras, né? E não é universal isso também, mas algumas regras de acasalamentos, nos quais os indivíduos que são aparentados, eles não reproduzem entre si. Eles reproduzem apenas com indivíduos que não são aparentados. Existem vários mecanismos muito interessantes para evitar o cruzamento consanguíneo, o cruzamento entre parentes, até cheiro, né? A gente sente o feromônio, o cheiro dos nossos parentes, que evita, em alguns animais, como orcas e baleias, eles têm eles fazem uns estalos com os lábios, com a boca, assim, né? E aí é uma espécie de uma assinatura vocal. Tá? E essa assinatura vocal, cada família, cada grupo de família tem uma assinatura vocal dessas específica, em orcas, orcas, cachalotes, e essas assinaturas dizem, você é minha mãe, você faz parte do meu grupo, você é minha tia, você é minha irmã, né, meu irmão, meu pai, e aí acaba evitando o casamento consanguíneo entre esses indivíduos, tá bom? Olha que legal, não é? E na pré-história, então, dos nossos agrupamentos, assim que chegasse na adolescência, tanto meninos quanto meninas eram expulsos dos bandos. Eles eram literalmente expulsos. Já viram alguns animais que começam, né, cavalo, tem vários animais que começam a dar patada mesmo e vai embora, sabe? Sai daqui, sai do grupo aqui, vai procurar a tua turma, não é? Vai procurar o teu bando. E os nossos adolescentes, ficou marcado isso no cérebro dos nossos adolescentes, e ainda hoje eles agem de diversas formas que refletem essa maneira de dispersão. Quando eles começam a evitar serem vistos com seus pais e suas mães na rua, então é comum isso acontecer também, né? Então, vai no shopping, vê um coleguinha, e aí vai lá e foge, né? Sabe, tá? Vai para o outro lado do corredor do shopping ou da rua para não ser visto com a mãe ou com o pai, porque senão vão pensar que eu ainda sou um bebezinho, uma criança, não é? Isso está mudando um pouco também, mas ainda tem muito esses comportamentos. Então, quando eles eram expulsos do bando, geralmente procurando a sua turma. E quando a gente é expulso de um bando, como é que a gente faz? A gente diz assim, aqueles caras eram tão legais, eu gostava tanto deles, eles gostavam tanto de mim, por que aconteceu? Não é assim que funciona, tá bom? Quando a gente é expulso de um bando, de um grupo, geralmente a gente diz, esses caras estão por fora, eles não sabem nada, eles são os reaça, mano, tá bom? Eles são os careta, entende? Olha a linguagem que a gurizada usa, né? A minha mãe, ela é totalmente fora da casinha, ela não tá no mundo real, sabe? O meu pai é muito reaça, mano, meu pai é muito reacionário, sabe? Então, eles começam a negar os pais e as mães, geralmente, né? Usually, eles começam a negar os seus pais e as suas mães numa tentativa de criar a visão de mundo deles. Isso não é ruim, isso não é nada negativo, porque se nós não criarmos novas visões de mundo, nós vamos ficar sempre nos mesmos mundos, não é mesmo? Por isso, eu confio muito no poder dos jovens para criar novas visões de mundo e novas maneiras de se relacionar com o mundo, que eu acho que é constatável para todos a necessidade que nós temos de criar novas relações com o mundo em que vivemos. A pandemia é só uma amostra grátis, rápida e talvez mais radical nesse momento das mudanças que nós temos que ter. Muitas outras pandemias vão vir, a próxima não vai demorar 100 anos não, tá bom? Desculpe aí, mas como biólogo eu espero essa pandemia aí há bastante tempo, tá? A gente está pressionando os ecossistemas, e a gente pressionando os ecossistemas, a gente está pressionando os organismos vivos também. E aí muitos patógenos, vírus, bactérias que estão nesses organismos, eles estão acumulando ali também, sabe? E aí você vai lá e come um animal desses, eu sempre falo das pessoas que comem tatu, sabe? Tatu é uma fonte de parasitas, tá bom? Muito grande. Então, essas novas visões de mundo, elas devem ser alimentadas, inclusive, nesses bandos de adolescentes que dispersam e que vão procurar as suas tribos.
e as suas novas maneiras de se relacionar com as pessoas e com o mundo. Tá? Então, essa é a ideia do que seria a pré-história das nossas famílias. Tá? Com o mundo judaico-cristão, surge o papel, não é, das famílias propriamente ditas, das famílias monogâmicas, né, uma relativa monogamia, a gente sabe que é muito relativo isso até hoje, tá? Então, uma relativa monogamia, uma relativa estabilidade, porque com os assentamentos humanos, com a agricultura principalmente, surgem os assentamentos humanos, e surge então a necessidade de defender o território, não é? De defender aquele assentamento, aquele local, onde você tem o seu roçado, onde você tem a sua criação de animais, e com isso surge o que a gente hoje conhece como patriarcado. Tá? O patriarcado, então, porque para defender esse território é necessário força bruta, muitas vezes. Tá? E força bruta é testosterona, que os homens costumam ter mais do que as mulheres. Tá? Então, muitas vezes, inclusive, as mulheres nesses agrupamentos, e tem vários relatos, tanto na história geral, quanto, por exemplo, na história bíblica, das mulheres servindo como até uma espécie de uma mercadoria. Não é? Os filhos ficam para defender o território, os homens, e as mulheres são trocadas entre grupos nesses territórios. E aí a gente já tem o surgimento de um monte de problemas que ainda habitam as nossas mentes e as nossas vidas atuais das famílias. Tá bom? Mas ainda nesse momento, talvez não surgisse o que a gente chama hoje de masculinidade tóxica, não é? O que vem a ser essa masculinidade? O homem que não chora, o homem que... Porque quando você percebe na tradição judaica, antes do cristianismo se estabelecer como uma religião mais abrangente, você tem papéis bem centrais na história do mundo judaico, não é? Inclusive do próprio origem do cristianismo, como Maria Madalena, como... Desculpe, tá? Vou desligar aqui o meu celular que está me atrapalhando aqui, tá bom? Maria Madalena, Maria, não é? A mãe de Jesus. Você tem papéis muito centrais no mundo judaico. E esses papéis, eles são relativamente, vão se perdendo. Onde é que eles se perderam? Aí é um momento bem interessante. Ele se perde principalmente quando o homem, ele precisa assumir papéis de uma dominância absoluta. E isso não está na origem nem do cristianismo, tá bom? Porque as mulheres, nos cristãos novos, as mulheres tinham papéis centrais, não é? De disseminação do cristianismo. Isso se estabelece quando há uma fusão entre o cristianismo e o mundo romano. Porque o homem romano é um machão que não pode fraquejar, que não pode chorar, que ele não pode mostrar nenhum tipo de fraqueza. E isso não existe, pessoal, tá bom? Isso é ilusão para todos nós. Isso não existe só para os homens, isso não existe para ninguém. Isso não é o mundo real. O mundo real é o mundo de todas as pessoas que se fragilizam em algum momento, tá bom? Que tem os seus pecados, os seus defeitos, exceto se for um iluminado, como Cristo, como Buda, tá bom? Caso contrário, todos nós temos as nossas fraquezas. E essa não fraqueza também significa dominação total. Dominação total do núcleo familiar, dominação total dos povos, não é? E se eu não posso fraquejar, que se eu tenho que ser um guerreiro, eu tenho que ser... Já surge um mundo extremamente beligerante também, que é característico ainda dos machos, ainda hoje nas nossas vidas. Tá? Tanto é que a gente tem a proporção, por exemplo, de mortes por causas violentas entre jovens entre 16 e 24 anos é 10 vezes maior para homens do que para mulheres. Tá? Olha como o machismo é ruim para nós. 10 vezes maior
para homens do que para mulheres. Nem são homens, né? 16 são meninos ainda, entendeu? 16 e 24 anos. Nós homens morremos mais por doenças infecciosas, infecto-contagiosas, na primeira infância, durante toda a infância, por acidentes durante a infância também, tá? A testosterona, ela é ruim para os nossos corpos, ela enfraquece o sistema imune em vários momentos também. Ela é bom para, né, mostrar dominância, mas ela também vai enfraquecendo um pouquinho o nosso organismo do ponto de vista fisiológico e pode enfraquecer o nosso sistema imune. E eu até vou fazer uma brincadeira agora com vocês, não é? Quantos viúvos vocês conhecem? Dá para contar nos dedos da mão, não é? Mas quantas viúvas vocês conhecem? Então, só essas duas perguntas já sinalizam como que o machismo pode ser extremamente deletério, às vezes um pouco mais sutil, tá? É verdade, Bruna, não garante nada para a gente, tá? Esse mundo instintivo aí não garante nada para as nossas vidas mesmo. Então, pode ser muito deletério. É mais sutil, porque, claro, né, a gente pensa o machismo como uma via de mão única, não é? Onde você tem homens agressivos, usando força bruta contra mulheres, mas você tem também homens agressivos usando a força bruta contra homens agressivos. E homens agressivos com altos níveis de testosterona, fragilizando seus corpos e as suas mentes, e morrendo precocemente. Tá? Não cuidando de si, não cuidando da sua saúde, entre outras coisas, tá bom? Então é importante a gente fazer essa relação. O mundo do patriarcado nem sempre teve esse papel preponderante e horrível dessa masculinidade tóxica. Isso surge principalmente da comunhão entre o cristianismo e o mundo romano. Ali nós já tínhamos uma masculinidade extremamente tóxica para todo mundo, tá? O homem não frágil. E quando a gente percebe, até nos judeus hoje em dia mesmo, não é? Tá bom? Você ainda tem o culto da fragilidade. O homem chora. E não há nenhum problema nisso. Os homens choram, e choram na frente dos seus filhos. Não há nenhum problema nisso. E homens permitem que os seus filhos chorem também. Não é? O choro é uma expressão das nossas emoções, expressa para outros, mas também expressa para nós mesmos. Não é? O choro, às vezes, a gente chora copiosamente, muitas vezes, e aquilo alivia também um pouco as tensões daquela dor, daquele luto, daquela coisa que a gente está vivenciando. Então, eu fui criado numa família bastante libertária nesse aspecto, mas eu também tive parte da minha família, então eu tenho uma parte alemã lá, onde eu tinha a permissão de ser frágil e chorar. Mas essa família alemã, ela tem uma característica, porque era composta na maioria de mulheres. A minha família cristã, não protestante, era composta muito mais de homens, e muitas vezes eu tive que ser o machão, não podia chorar. Eu tomei muito tapa na cabeça, porque era uma criança mais delicada, que gostava de poesia aos 10 anos, imagina, que um guri gostar de poesia, o que é isso, não é? Tá bom? E de repente você tem que virar homem. E um dia eu me perguntei, mas por quê? Como é que eu vou virar homem tomando tapa na cabeça? Como é que funciona isso, não é? E aquilo não fez sentido para mim. Por isso que hoje também eu estou falando dessas ideias, porque eu coleto estudos e textos sobre esse assunto dos papéis de gênero, sobre a formação das famílias, desde que eu sou adolescente. Eu me interesso e busco por isso, por uma questão de identidade com o assunto. Né? Porque a questão de mostrar fragilidade, ou gostar de poesia, ou ter uma mente mais feminina ou mais masculina, isso não tem nada a ver com ser homem ou mulher, com ser machão ou outra coisa qualquer.
Isso tem a ver com a característica dos nossos cérebros. E muitas mulheres apresentam cérebros mais masculinos, não é? E a gente percebe que elas assumem papéis, às vezes, que são estereotipadamente mais masculinos. E muitos homens podem ter papéis também femininos, inclusive no cuidado com os seus filhos. Ah? Eu vejo um homem que brinca de boneca, um menino que gosta de brincar de boneca, né? Os bonecos, a gente usa os bonecos aí, os super-homens. Tá legal? Mas eu vejo aquilo ali não como um menino que talvez bateu uma orientação sexual diferente, o que também não faz a mínima diferença, tá legal? Mas eu vejo ali uma pessoa que vai cuidar de outros. O papel do cuidado é um papel mais feminino, realmente, porque é evolutivo, né? As meninas, evolutivamente, os cérebros mais femininos, vamos usar o termo correto, evolutivamente elas cuidavam mais dos filhotes, cuidavam mais. Então, os cérebros mais femininos, geralmente, cuidam mais. É simples assim. E hoje, para ter esse cuidado uns com os outros, num momento tão difícil e delicado como é o das nossas vidas, você precisa ser mais feminino, talvez, nesse aspecto. Tá? Um cérebro de cuidador. Ainda nesse mundo judaico-cristão, tem... E aí agora a gente vai fazer um relato com desenvolvimento, não é? Tem uma questão que é a função materna e a função paterna. As crianças, os bebês, elas emergem dentro das mães. E tem uma área dos nossos cérebros, que é a nossa memória consciente, que a gente sabe, né, declarativa, que consegue falar sobre, lembrar dos eventos e fatos. Essa área só está formada aos 3 anos de idade. Antes dos 3 anos, essa área não está formada. E antes dos 3 anos, a gente não tem noção que a gente é a gente. Porque não tem essa memória autobiográfica, que diz, eu sou o Rodrigo Sartori, filho do Nelson e da Sandra, natural de Cachoeira do Sul, né, fiz isso, aquilo, aquele outro, entende? A gente não tem essa noção de self, de eu. Isso é muito bonito, porque até os 3 anos de idade, os bebês não sabem que eles são uma individualidade, um ego, um self, um eu. Eles e as mães são a mesma coisa, eles não conseguem perceber essa coisa de borda, né? Eu. Eles não conseguem ter essa percepção. E talvez os bebês estejam certos, porque muito da física quântica, o André pode falar um pouco mais sobre isso, mas muito da física quântica hoje tem demonstrado que essas bordas aqui, elas são ilusórias. Elas são transientes. A gente se mistura energeticamente, espiritualmente e até fisicamente com os outros. Então os bebês talvez eles estejam certos, e a gente vai ao longo das nossas vidas criando esse self, essas individualidades nossas, um poço de individualidade, que é na maior parte das vezes uma grande ilusão. Tem até um livro de um neurocientista chamado Antônio Damasio, que se chama E o Cérebro Criou o Eu. Olha que legal. Tá? E o cérebro criou essa coisa da individualidade. Inclusive, até a Idade Média, final da Idade Média, nós não tínhamos essa ideia de individualidade como nós temos hoje. Isso está no livro, tem um livro do Moacir Scliar, tá? Saturno nos Trópicos. Agora Saturno e Júpiter vão se alinhar aí, não é? Saturno nos Trópicos, a melancolia europeia chega ao Brasil. Tá? Então, como é que surge a ideia de indivíduo lá no final da Idade Média, início da Idade Moderna? Por causa da peste negra, por causa da pandemia da peste. Então, o que acontece? De repente, você morava num lugarejo, você não era você era um lugarejo. Você era o feudo, não é? Você não tinha essa... Aí, em alguns lugares, você vai para o interior, assim, sabe? O sertão, ou mesmo no interior aqui de Santa Catarina, e aí é o João, filho da Maria, não é? Sabe? É a Cida, filha da Fátima, do Antônio. Então, você não é você é a sua família ainda nesses grupos. Então, percebam que ainda a gente consegue perceber essa coisa um pouco menos self, não é? Que a gente tem em alguns lugares, em algumas vilas menores. Mas com a peste, às vezes, todo mundo morria. E só sobrava uma pessoa. E essa pessoa saía a vagar pelo mundo. E aí,
essa pessoa se olhava como uma entidade separada daquele grupo, separada daquele feudo, separado daquela vila. Puxa, e agora quem eu sou? Olha que interessante que uma pandemia, né, peste negra, gerou muito do que hoje a gente chama de individualidade. Esse poço de individualidade que nós nos tornamos. E que ocupa um espaço extremamente deletério dentro das famílias também. Não é? Aí você tem que ter o líder, você tem que assumir papéis muito preponderantes. Então os bebezinhos, eles emergem dentro das mães e eles não sabem que eles são eles. E, portanto, a gente não aprende a amar com as nossas mães. Olha que interessante. Porque amar a mãe é amar a nós mesmos, é uma extensão. Então não é ali que nós aprendemos o amor. Geralmente nós aprendemos o amor com o primeiro objeto externo, porque o amor é uma coisa externa a nós. E que nós precisamos internalizar a ideia. O amor é um sentimento. Tá? Os sentimentos, eles diferem das emoções, porque os sentimentos, eles ocorrem no teatro das nossas mentes. E as emoções acontecem no teatro dos nossos corpos. Isso é Antônio Damasio também, em busca de Spinoza. Então o sentimento, na verdade, ele é uma ideia. Ele é uma maneira como os nossos cérebros, as nossas mentes percebem o nosso corpo em uma determinada situação. Isso é um sentimento. Então o amor, isso é Spinoza, no livro Ética, parte 3, a origem e natureza dos afetos. O amor é uma ideia a partir de uma ideia externa a si mesmo. Então é ideia. Então quando eu vejo um objeto de desejo, não, uma pessoa que eu gosto, minha mãe, meu pai, os meus filhos, não, pode ser um parceiro, uma parceira, e aí a gente internaliza a ideia dessa pessoa, e aí nós criamos como se fosse um espelho, um simulacro daquela pessoa na nossa mente. E esse simulacro, então, se aquela pessoa está alegre, o que gera em mim? Vai gerar alegria. Né? Se ela está triste, vai gerar tristeza. Então, esse simulacro faz com que a gente queira que aquela pessoa esteja alegre e feliz. Então, o primeiro objeto fora do mundo nosso, do nosso self, que nós precisamos internalizar a ideia, é o pai. É a ideia do pai. Às vezes o pai pode ser uma outra personagem, não é? No mundo como o brasileiro, onde um percentual razoável de pessoas não tem nem o pai, nem sequer na sua certidão de nascimento, que em geral o papel. Então, às vezes, esse papel pode ser assumido por outras personagens, às vezes até uma avó materna, uma avó paterna, um avô, um tio, não é? Um tio mais velho, um tio mais novo, enfim. Alguém que é externo ao mundo do útero e que é apresentado para a criança. Então, é o primeiro objeto de desejo que a gente precisa criar a ideia. E a partir dessa primeira relação, e essa é muito impactante nas nossas vidas, a partir desse primeiro objeto de relação de desejo com algo externo a nós mesmos, nós vamos estabelecer todas as outras relações. Se essa relação primeira, ela for uma relação saudável, ela for uma relação sadia, prazerosa, uma relação que gere alegria, você aprende uma coisa chamada amor. Então percebam que, por mais que as famílias elas tenham novas configurações nos dias de hoje, que pode ser até uma outra mulher, como é o filho da Cássia Eller, o Chicão, não é? Sabe? Era uma outra mulher que cumpriu o papel de função paterna. Tá vendo que os papéis eles não estão relacionados necessariamente a gêneros, mas a papéis, a assumir papéis. Se essas relações, então, elas geram prazer e alegria, se elas são relações saudáveis, se elas são relações não abusivas, não tóxicas, todas as nossas relações, elas tendem a também serem relações sadias, não abusivas, não tóxicas. Por isso que é tão importante, ainda nos dias atuais, o papel que a família, não importa a sua configuração, não importa
a maneira como o cérebro do pai, da mãe, ou dos personagens ali está configurado, se é mais masculino ou mais feminino. Importa é que seja estabelecido o amor como as primeiras experiências da criança. Não pode ser trauma. O trauma é horrível. Tá? E aí, para falar sobre isso, eu até quero discutir sobre a questão que hoje a gente diz, mas antigamente era muito melhor, não sei o quê. Porque antigamente, olha como é que eram criadas as crianças, né? Abaixo da chinelada, abaixo não sei o quê. Isso. E a gente está cheio de doentes, de adultos doentes, de adultos que sofrem de depressão maior, bipolaridade, transtornos de personalidade, várias modalidades. Nós estamos cheios de adultos adoecidos, porque foram sendo criados nessas relações que não eram relações de amor, que não eram relações de alegria, que geravam prazer, que eram gerações traumáticas, que eram relações da mão pesada, o Freud vai chamar assim, a mão pesada do grande outro, a mão pesada da cultura, das tradições, porque tem que ser assim. Daí é o complexo de Marvin, né? Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o teu destino eu sei de cor, queridos. Porque teu avô foi assim, o teu pai é assim, e você vai ser assim. O Pierre Bourdieu vai chamar isso de violência simbólica. E aí as pessoas não saem daquele contexto, eles não saem daquele lugar, não saem daquela posição social. Elas já nascem com a mão pesada da cultura, da violência simbólica, a mão pesada, olha, né? Olha como o Freud vai colocar um termo bem bacana, que já vai sugerir para nós que isso não está gerando pessoas sadias, que têm relações sadias, não está gerando pessoas que têm relações sadias com o mundo, com a natureza, e nós somos extremamente predadores, como eram os homens caçadores-coletores, há 10 mil, 20 mil anos atrás. Então eu vejo, né, para usar aqui os termos dessa casa, que se faz necessário um upgrade. O Kardec não ia usar esse termo porque não existia, talvez, não é? Mas é necessário um upgrade nos nossos conceitos de família, nos nossos conceitos de papéis, de gênero, nos nossos conceitos de como educar e desenvolver pessoas sadias. E esses conceitos, eles ainda têm na família o seu local primeiro de mudança. Então eu desejo, né, Natal é sempre um momento assim onde as questões de família às vezes são mais delicadas para as pessoas, os familiares se reúnem muitas vezes, talvez esse ano seja um pouco mais restrito, né, por conta da pandemia, e que a gente costuma, dezembro é um momento onde nós costumeiramente usamos para reavaliar as nossas famílias, os nossos papéis, como foram as nossas relações, porque o Natal é uma família, né? O Natal é o nascimento de uma criança muito especial, que nos trouxe principalmente ensinamentos sobre amor, que parece que a gente descontextualizou completamente, não é? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, e eu incluiria nesse conceito de Deus a natureza, e amar ao outro como a ti mesmo. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente ama a gente de uma maneira bem, né, se aceitando, então tem que tomar cuidado para não amar o outro aceitando o outro, já que você se ama se aceitando. Então tem que tomar muito cuidado também com esse amar ao outro como a ti mesmo, tá bom? Então fica de finalização, então, dessa minha fala, dessa perspectiva que eu trouxe do desenvolvimento e das famílias, não é? Dos papéis que nós desempenhamos dentro das famílias, que são fluidos, não são fixos. Talvez o mais fixo que tenha seja realmente o papel da mãe ali, como, né, o bebê emerge dentro dela,
Então é um papel um pouco, mesmo assim, um homem não pode gestar e lactar, mas ele pode assumir papéis de conforto, de amparo, de segurança, não é? De amor. Então, mesmo esse papel, que é talvez o mais fixo, né, de todos esses que nós discutimos, mesmo esse papel, ele pode ser partilhado e deve ser partilhado. Inclusive, o Papa Francisco, ele publicou, né, nas suas redes sociais um presépio que ele ganhou de presente, onde, enquanto a Maria dormia, o José embalava Jesus, não é? Então, esse foi o presépio que o Papa Francisco, maravilhoso Francisco, colocou, porque ele tem essa perspectiva também, de que nós precisamos evoluir. Então, essa é a palavra. Nós evoluímos não só como seres biológicos, nós evoluímos como seres culturais, nós evoluímos, como o próprio Kardec sinaliza nos seus textos, como seres espirituais. Então, você quer outro mundo? Você precisa dar respostas diferentes, principalmente os papéis de cuidado, zelo e desenvolvimento para as nossas crianças e adolescentes, que é o papel talvez mais especial que uma família pode exercer. Não importa a sua configuração, não importa se são 2 mulheres, 2 homens, não importa nada disso, tá bom? Nada disso importa. Importa é o quanto de amor nós conseguimos gerar dentro de uma família. O quanto saudável são as nossas relações dentro dos nossos papéis nas nossas famílias. Então eu termino pedindo para que cada um de nós aqui, que nós possamos rezar pelas famílias que estão em sofrimento, porque muitos estão enclausurados dentro das suas casas. A gente não precisava ficar com as mulheres, com os filhos e com os esposos. Então tem muita gente até se separando por conta disso, não é? Tá? Em todo mundo, todo mundo. Mas não importa isso também. Importa que nós não percamos de vista e que nós possamos, então, elevar os nossos pensamentos e as nossas orações para esse papel central de amor das nossas famílias, sejam como elas estejam constituídas. Obrigado, tá? Por mais essa oportunidade aqui, nesse lugar maravilhoso, que sempre me trouxe ideias incríveis. Eu adoro o quadro da Casa do Rio. Eu estou aqui, né, fazendo online, porque no quadro lá da Casa do Rio, lá em Floripa, muitas vezes eu organizei as ideias lá, eu trazia as ideias organizadas, mas daí chegava lá, eu olhava para as pessoas, e disse, mas eu não vou poder organizar dessa maneira a minha neurociências toda, sabe? Eu chegava lá e fazia gráficos novos, e era muito legal, porque depois eu levava isso para a faculdade, na minha aula na faculdade. Então, essa aqui é a minha última fala do ano na Casa do Rio. Então, eu agradeço por esse espaço que tanto sempre me inspirou para melhorar minhas falas, a organização das minhas ideias, as minhas aulas, e organizar o meu amor também. Obrigado.